Bom, o tamanho desse vídeo ficou bem longo, eu sei, eu fiquei muito tempo falando, mas também é porque eu fiz muita coisa nesse projeto e tive que explicar de uma maneira rápida e eu não consegui, porque eu tenho alguns problemas de fala e o meu raciocínio não acompanha a minha fala, tem esse problemão também. No começo desse vídeo eu vou deixar alguns clipes, não são clipes em si, são partes do meu projeto. Quando eu estava desenvolvendo, eu resolvi meio que gravar e mostrar para as pessoas o progresso. Então eu coloquei no começo desse vídeo, tá? Vai ter música e eu não vou falar, vai ter alguns textos explicando sobre, mas nada muito detalhado. Daí, numa certa parte do vídeo que eu estou marcando agora, vai ter a parte técnica dele, tá? A parte que eu explico cada coisa. Tem um probleminha. Eu espero que vocês entendam. E, bom, provavelmente vocês vão entender, assim, eu não sei, tá? Assista, é um vídeo bem longo. E também eu deixo algumas informações importantes na descrição desse vídeo, tá? Se você se interessar mais pelo projeto, eu estarei trabalhando com ele futuramente, logo após a entrega do TCC. Então eu atualizarei vocês. Atualizarei. Antes que eu me esqueça, a origem do nome Notório veio de... Eita, bati na cadeira. A origem do nome Notório veio da seguinte pesquisa que eu fiz um belo dia com um colega meu. Eu pesquisei por isto e eu fui no segundo link. Se você for aqui nesse mesmo site e pesquisar pelo nome... Aqui, ó. Nomes épicos fodas, tá bom? Eles são fodas. E tá aqui o nome. Essa é a origem.
Are you kidding me? I cannot feel the texture when my hands come, 'cause all the touching comes through. Even my nuts like curls in my hands makes me never to hold. Today I feel my hands come, all through Bom, eu vou fazer uma breve explicação do trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o Valésio, do trabalho de TCC da ITEC. Eu tenho ele aqui, porém, infelizmente eu não consegui finalizar o projeto. Ele já tem uma estrutura gigantesca, porém eu ainda não consegui fazer tudo o que eu queria, todas as funções que eu pretendia aplicar, graças ao estágio e à falta de tempo que eu acabei adquirindo ainda nos dias. Então eu praticamente tive só o sábado e domingo para realizar o trabalho em si deste projeto. Porém, ele está bem completo, coisas que não levariam muito tempo para mim terminar. Eu iria fazer com mais tempo. Atualmente, o Notório é uma aplicação de comunicação entre mensagens apenas, porque eu pretendo expandir isso mais para frente. Inclusive, eu vou melhorar ele, porque ele é um projeto que eu pretendo passar adiante. Enfim, a gente tem a tela de login. Eu pretendi também realizar a criação do site, que funcionaria da seguinte forma. Eu tenho um bom exemplo para usar aqui, que é o Discord. Quando você entra na aplicação, ele te dá uma tela de boas-vindas e você clique em entrar para efetuar o login e em si acessa a plataforma. Eu tentei fazer o mesmo, porém sem sucesso por conta da indisponibilidade do meu tempo. Porém, eu tentei e temos coisas bem simples até aqui nesse site, como animações bem simplesinhas. Mas o foco em si é o aplicativo, tá? Isso daqui é a tela de login. Ela foi feita em HTML, CSS, JavaScript e PHP, tá? Não utilizei jQuery nessa página. E a gente tem alguns elementos aqui que são clicáveis. Esse botão aqui, por exemplo, ele retornaria para mim a essa parte aqui, a esse site. Porém, eu não coloquei ainda, tá? Então ele não funciona. A gente tem esse botão de fechar aqui, que isso daqui era para simular uma interface em si, tá? Um aplicativo, só que não um site, tá? Então se você clicar nesse botão, ele vai fechar essa parte de registro.
dando opção para você apenas no login, tá? Você pode abrir ela novamente. Essa animação foi feita em CSS, tá? É bem simples, eu apliquei valores, tirei a transparência, enfim. E aqui eu usei JavaScript, tá? Eu vou mostrar o código aqui, eu vou fechar tudo. Eu usei JavaScript nessa parte para fazer o seguinte, tá? Para checar as entradas, ok? Eu preciso atualizar algumas coisinhas aqui, porque se não me engano, essa parte aqui, ela tá com a função declarada aqui, ó, na mudança. E o usuário poderia tirar, tá? Ele poderia inserir o que eu não quero. Talvez, não sei, não tenho certeza, mas voltando aqui para o padrão, por mais segurança, futuramente talvez eu atualize. E nessa parte aqui, tá, que eu tenho as duas verificações de entradas de teclas, que por exemplo, eu vou permitir algumas e vou bloquear as outras, tá? Eu também tenho isso daqui para remover uma animação, tá, do input, que é quando eu erro, provavelmente, tá, isso, acho que é isso mesmo, tá, essa animaçãozinha é quando eu insiro algum valor errado, tá, ok? Se eu colocar alguma coisa errada aqui também, tá, aqui já tem toda uma estrutura no HTML em si, que bloqueia, que o próprio navegador tem, tá? E aqui eu vou fazer o registro de uma conta, tá? Milton. Vou colocar qualquer coisa aqui, .com. O nome vai ser Milton 123, porque já tem um Milton. E a senha vai ser 123, ok. Eu me cadastrei. Eu poderia jogar o usuário diretamente para o aplicativo agora. Porém, eu não vou fazer isso porque é uma questão de... Eu pensei da seguinte forma, se eu já jogasse direto para a aplicação, que eu poderia fazer, isso poderia ser usado futuramente para bots. Então o bot ele seria muito mais simples de fazer. Então se eu jogar isso daqui, colocar uma verificação de CAPTCHA aqui, ou algum delay, alguma coisa do server side para verificar o IP da pessoa, eu jogaria só em um lugar, tá? Então se eu for logar agora, Milton 23123, ele me joga para a aplicação, tá? Aí você me pergunta, pô, e se a pessoa deslogada tentar acessar o aplicativo? Não vai funcionar. Então eu vou testar aqui agora. Ele joga você para cá e fala assim, pô, você não realizou o login. E caso, tá vendo essa animaçãozinha? Para desativar ela é só clicar dentro. Ah, lembrei, isso daqui, ó, remove a animação que faz piscar aqui quando eu erro, tá bom? Então se eu acertar, beleza? Isso aqui é para ser uma função de problemas, que eu criaria outra estrutura aí para enviar meio que a troca de senha para o e-mail da pessoa, para o e-mail registrado, tá? Caso eu entre aqui, a pessoa vai dar de cara com essa parte da aplicação. Isso daqui, ó, eu usei aqui já nessa parte, tá? Eu vou colocar isso daqui, ó, para ficar no ladinho. Nessa parte eu já usei CSS para a criação das grids, HTML em si. O JavaScript eu utilizei para algumas coisas em específico, tem tá até separado aqui, tá? E também usei eu pretendo utilizar o PHP para algumas coisas aqui em específico. E eu usei o jQuery para fazer a animaçãozinha de quando quando ele scrolla para baixo, não sei a pronúncia correta, ok? E também de pacote assim do Node.js para fazer o servidor. Por hora eu estou utilizando o Soctio, tá? Soctio é um WebSocket para você realizar a comunicação do cliente com o servidor, tá? Muito famoso, inclusive. E eu estou utilizando ele aqui, tá? Eu vou explicar como funciona a comunicação do servidor com o cliente, tá? E aqui, ó, o jQuery é isso daqui, ó. Ok? Bom, de começo a gente já tem aqui meio que a grid que eu criei em CSS, porque o programa em si ele vai usar o grid. E ele tem algumas funções legais logo de cara. Essa parte aqui, ó, do aplicativo, é onde ficam os usuários, tá? Aqui é a data do chat. Isso aqui é a parte onde vão ficar as mensagens, atualizações de bot, tanto faz. Aqui é o input, que eu vou colocar as mensagens e vou enviar para cá. Isso daqui é um negocinho de emoji que eu criei. Essa parte aqui é a configuração do usuário em si, vai ter o nome dele. E isso daqui. E também é possível ter um status, que inclusive essa conta não tem, tá? Então se, por exemplo, eu puxar lá no meu banco de dados esse usuário aqui, Newton 123, não quero. E eu cliquei no errado, tá, foi certo.
Aqui é o Milton23. Se caso, é porque aqui no status não tem nada por padrão, tá? Se caso eu colocar alguma coisa por padrão, tipo, oi, atualizar, tá, ele já puxa. Eu deveria ter atualizado isso daí. Como eu disse, algumas coisas não estão completas, mas ainda é um bom avanço que eu criei aqui, isso que foi bem difícil de fazer em si. Ele já tem até o status da pessoa, o nome, para alterar, por exemplo, eu vou mostrar primeiramente essa parte aqui, ó, tá, para não me perder. Essa parte é o container dos usuários. Isso é, se eu tiver uma conta aqui, logar com uma conta que eu criei para teste zoar, eu vou logar. E para esse cara aqui, para essa conta, eu vou ter acesso a todos os usuários conectados. E eu não apareço aqui porque eu não faço parte disso. E para essa como eu tô aqui o Milton, tá? Eles podem se comunicar. Diferente do WhatsApp, que quando você pega aqui o chat exemplo, tá? Diferente de vários chats que é assim, ó, essa parte azul aqui, ó, perfeito. Essa parte azul é você, tá? Ai, meu Deus. E essa parte aqui é a pessoa, tá? A forma que eu trabalho aqui, a forma que o Discord trabalha é o seguinte: você aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa, é como se fosse um usuário. Você, tá? Vai criar meio com um balãozinho para você aqui e não vai ter essa parte aqui. O motivo disso é porque se eu for usar se eu for matar a minha tela, ele não vai ficar tão bugada, não sei explicar muito bem, mas muitas aplicações funcionam assim, inclusive o Discord, que é a aplicação que eu estou fazendo, meio que eu estou me baseando muito nela, tá? Então funciona dessa forma. Isso é, ele não vai criar sempre um balão. No Microsoft Teams ele cria um balão quando você vai nas equipes, tá? Aí você vai falando, ele vai criando um balãozinho sempre, não. O meu vai dar ele vai colocar a mensagem dentro do balão principal, digamos assim, tá? Aí tem aqui no chat vai ter meio que o horário da primeira mensagem em si. E depois, se você quiser ver o horário de outras mensagens, tá? Você pode colocar o mouse em cima que ele mostra para você. Futuramente posso adicionar a opção de você clicar aqui, deletar a mensagem, digitar a mensagem, adicionar a reação. Tanto faz. Eu vou ver isso mais pra frente. E aqui pro padrão, ele te dá uma tela de início, tá? Pode colocar outras mensagens aqui, por enquanto só tenho duas. E é uma mensagenzinha assim tranquila, eu acho. E quando a pessoa começa a digitar, aí, por exemplo, se eu atualizar aqui, ele não salva o chat. Então toda pessoa que entrar de início, para não ficar todo... como só tem um chat, aliás, minha aplicação só tem um chat como principal, porque em vez de criar vários chats, eu criei só um para o foco das pessoas. Como eu sei que não teriam muitas, elas ficariam aqui e conversariam entre si, certo? Como se fosse um grupo. E quando a pessoa manda uma mensagem, essa parte aqui fica aqui, porém as mensagens vão ser aqui abaixo, tá? E a pessoa aqui que manteve conectada vai ficar normalmente aqui, correto? Aí tem algumas funções legais que eu adicionei, que é o seguinte: o scroll automático. Quando você fica aqui, essa div aqui, ó, tá vendo essas duas divs aqui? Ela tá no final. Se eu subir um pouquinho aqui, ó, e desprender, e a pessoa mandar mensagem, ele não vai abaixar para mim automaticamente. Ele vai mostrar para mim novas mensagens, tá? Quando eu abaixar totalmente para cá, ele mostra para mim novas mensagens. E se eu começar a digitar lá, ele vai abaixar para mim sozinho, tá? Essa é a função que eu adicionei com o jQuery, porque ele pega o tamanho da div, dessa div aqui do chat, e faz verificações para mim. Isso é, se eu tiver aqui totalmente para baixo, ele vai dar o scroll automático para mim, para todo mundo que estiver vendo, aliás. Tá vendo? E se eu destravar, ele vai enviar a mensagem, só que não dá o scroll automático. Para a pessoa estiver lá em cima as mensagens, não puxar, só que ele mostra para você novas mensagens. E se você clicar, ele abaixa para você. E tem toda a animaçãozinha das coisas aparecendo. Eu tentei deixar uma aplicação bem tranquila em si. E aqui tem os emojis, tá bom? Eu coloquei alguns aqui que eu peguei do Discord, que são personalizados. Qualquer pessoa pode adicionar coisa aqui, clicar e enviar, tá? Tá vendo? Aí tem as carinhas. E se eu quiser digitar, por exemplo, isso aqui é Smug2. Eu posso digitar Smug2 e enviar, que ele vai colocar pppunch, por exemplo, pppunch. Meu Deus. Ele vai colocar para mim, correto? Tem coisas aqui que é, por exemplo, o typing. Quando a pessoa começa a escrever, ele mostra, por exemplo, digitando. No meu caso, eu coloquei uma fotinha. O motivo disso
é o seguinte, se eu logar aqui agora com outra conta, com a B, por exemplo, e começar a digitar aqui com essa e essa daqui junto, ele vai fazer isso daqui, ó, tá? Ele vai colocar sempre um pouquinho em cima da outra, correto? E depois de 5 segundos ele para de digitar. Porém, eu vou ter que explicar isso melhor, porque tem muita coisa por trás disso para funcionar corretamente, ok? E eu adicionei uma coisa aqui no JavaScript que é o seguinte. Isso daqui é em vez de ser uma div, isso aqui é um text area. Tá? Ele reconhece quando eu dou o Shift Tab para ele fazer isso. Quando eu dou Enter, quando tem alguma coisa, aliás, dentro, ele vai enviar a mensagem para mim, correto? Então, se eu dar Enter aqui sem nada, ele não vai fazer nada. Não tem como mover. E para fazer esse tamanho aqui para ele, ó, por exemplo, eu vou começar a digitar. Para ele dar essa quebra de linha aqui, eu tive que usar uma coisa em JavaScript, limitar o tamanho dele, tá? Que é o seguinte, essa parte aqui, ó, input text, ele vai receber o text area e vai colocar essa verificação aqui para mim, beleza? Que quando ele chegar totalmente na linha, quando ele preencher a linha, ele vai meio que alterar o tamanho dela. Eu vou mostrar para você na prática. Aqui, ó, o tamanho, o height dela é 18, beleza? Eu vou começar a digitar, ele vai aplicar 36, ele vai aplicando para mim, até um certo limite, que é o limite máximo que eu vou ter, tá? E aqui, embora ele esconda, ele trave aqui, ó, você pode gerar para cima, tá? E ver mais as mensagens. Ele não vai totalmente para cima, para não incomodar quem estiver usando. Ó. Eu mostrei essas partes. A parte inclusive ele está um pouco responsivo, eu não consegui trabalhar corretamente como eu queria. Que quando você vai abaixando, ele vai travando para você, ó. Quando você vai diminuindo mais a área. Inclusive a aplicação ela é totalmente personalizável, você pode usar assim ou assim. O motivo disso é porque muitas pessoas utilizam aplicações assim. E eu não queria aprender elas a usar o navegador e ficar assim, ó, todo puxado. A pessoa pode chegar aqui e colocar assim, se ela desejar, tá? Tanto faz para ela, beleza? Aqui, ó, a parte de configurações do usuário. Tem essa animaçãozinha que eu achei muito bonitinha, eu vou até ressaltar ela novamente, ó. Ela é muito bonitinha. E eu pretendia criar um negócio aqui, um pop-up, para quando você clicar e aparecer as informações do usuário, que não tem ainda. E aqui as configurações do usuário em si. Aqui nada é funcional, a única coisa que é funcional é o botão de deslogar, porque estou usando o PHP para isso. E eu não consegui trabalhar melhor com isso daqui, tá? Eu usei JavaScript também aqui para fazer essas animações aqui, ó. Isso daqui é para trocar a imagem, você passa o mouse em cima e clica, ele deveria aparecer um pop-up para mim colocar a imagem e enviar para o servidor, que deveria usar mais coisas aí, e eu não trabalhei com isso. Isso aqui é a parte para você editar o texto, tá? Você pode começar a digitar aqui dentro, clicou fora e clicou em aplicar e salvou para você. Se você literalmente tirar, ele vai ficar com placeholder para lembrar você qual o nome que você tinha, porém se você começar a digitar em cima ele tira, tá? Isso aqui é o status, beleza? O status que eu atualizei no banco de dados está aqui. Eu posso remover ele, tá? Deixar sem status. Aqui é a senha, eu posso colocar a senha aqui, a senha atual, a nova senha e confirmar a senha nova, ok? E aí clique em aplicar, aplica. O banner, que é essa foto de fundo, a pessoa pode mudar. E isso daqui, ó, tem um sonzinho, são botões físicos digitais, eu chamaria assim. Que seria para configurar o aplicativo em si, que nada funciona aqui. Os efeitos sonoros, permitir notificações e modo de desempenho, porque ele é cheio de animação e poderia travar em alguns computadores, então eu poderia remover essas animações e deixar uma aplicação mais leve, beleza? Acho que aqui na aplicação é só isso que eu tenho para mostrar, quando a pessoa está digitando, para baixar lá para baixo, o travamento disso daqui, que é bem legal, e vou mostrar agora o código, como funciona cada coisa. Isso daqui tudo é só de entrada de texto, tá? Se eu fosse explicar tanto código aqui, eu ficaria o dia inteiro. Isso aqui é para reproduzir o áudio, quando a pessoa clica nos botões. Eu fiz uma estrutura que permite receber mais botões, mais coisas para reproduzir áudio. O main.js, que é literalmente muita coisa que tem aqui, muita coisa mesmo. Isso daqui é o replace, é a forma mais simples e menos processo que eu descobri para fazer o replace dos emojinhos que eu coloco no chat. Pode parecer uma bagunça, mas em vez de usar a estrutura de if, else, switch, que eu acho que não serviria muito bem, eu usei o replace, porque se tiver, ele vai dar o replace. Se não tiver, ele não dá o replace. É muito código, não é uma coisa também bonita de se ver.
para o jeito mais rápido que eu encontrei. Vamos ter aqui o SockTool trabalhando, tá? Isso aqui é a parte do emit do SockTool, eu vou explicar mais para frente. Temos algumas variáveis aqui do aplicativo. Essa daqui é para renderizar, essa função renderiza o usuário que conecta, tá? Essa função vai renderizar a mensagem do usuário, tá? Com todas as estruturas aqui, tá? E aqui acontece a mágica disso daqui, ó. Quando a pessoa cria um balãozinho para ela, ele vai dar o append da mensagem nova dentro do balãozinho existente. Então, se outra pessoa começar a escrever, ele quebra o balãozinho e cria uma nova, tá? Olha lá. Certo? Ele faz a verificação aqui. A gente tem também para renderizar os membros que estão digitando, tá aqui. Isso daqui é uma função para prevenir o seguinte, tá? Isso daqui é HTML, então quando eu digito alguma coisa aqui, o texto daqui vai transferir para o servidor e volta para mim, tá? E se eu colocar uma tag HTML, se eu tivesse vindo a string em si e dando append do texto dentro de outro elemento, ele iria renderizar para mim a tag HTML. Então a pessoa poderia estragar toda a aplicação colocando uma imagem, colocando um script aqui dentro, entende? Agora ele bloqueia, ele não vai renderizar isso para mim, porque eu não quero, tá? Porque não é para fazer isso. E aqui tem a estrutura do socket.io, tá? Todo esse código que eu estou mostrando aqui, ele foi 100% feito por mim, com exceção de algumas coisas, que é, por exemplo, isso daqui, ó, que eu até deixei os créditos para um cara. Na verdade, não é isso aqui não, é isso daqui, ó. Eu acho que está aqui. Aqui é o autor do código, que é o cara que eu pesquisei de uma maneira mais simples e prática para fazer aquela animação essa animaçãozinha aqui que está escrevendo. Tá, aí eu peguei, editei do jeito que eu queria, porque tem coisas que eu não estava de acordo, eu coloquei mudei algumas coisas e... Enfim, esse código eu peguei e dei os créditos ao cara, porque o jeito que eu fiz eu não tinha gostado, eu não curti. Então eu peguei dele, que era um código público, aliás, para aprender, tá? E é essa parte aí. Continuando, agora eu vou explicar o seguinte, a parte em si, eu vou fechar isso daqui, não quero mais você. Vou explicar a parte do servidor, que é uma parte super importante. Eu estou executando aqui o servidor no meu computador. Isso aqui é uma depuração que eu faço para verificar o meu programa, dando console.log. E depois eu vou remover. Inclusive aqui tem um monte de coisa para verificar, ó, se for no console, que eu uso para depurar, para saber o que está acontecendo. Aqui é toda a estrutura, beleza. Eu vou mostrar a parte como funciona a comunicação do SockTool, tá? Do cliente. Aqui é o server.js, é o meu servidor que tá em execução aqui na minha máquina. Eu não estou usando o Express para fazer a comunicação em si da pessoa quando ela entra no localhost. Não o localhost em si, mas o endereço. Então eu teria que usar o Express para fazer isso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui funciona da seguinte forma, é bem simples e muito prático de fazer. Geralmente tem que importar o SockTool, aí eu coloco algumas coisas aqui que são importantes para funcionar, principalmente com o PHP. Senão ele dá algum problema, que eu esqueci o nome, porém é um problema bem chato. Tá? E aqui é a conexão dele em si. O SockTool funciona da seguinte forma. Eu vou ter que desenhar porque é mais simples. Tá? Isso aqui é o servidor, vamos imaginar que isso aqui é o servidor, tá? Isso aqui é o cliente, vou fazer um carinha aqui, ó. O cliente manda um evento, tá? O cliente clicou, enviou a mensagem, ele manda esse evento para o servidor. Aí o servidor lá faz todo o processamento que ele tem para fazer e decide se ele vai devolver para o usuário ou para os outros usuários que estão conectados. Isso aqui é usuários, tá? Aí ele decide, ou envia para os dois, tanto faz. Essa é a comunicação, resumindo assim, de uma forma. Agora eu vou explicar em código, tá? Por exemplo, quando, deixa eu ver, user send message, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, user message, tá? Eu vou emitir para o servidor, o emit é para emitir um evento, que é esse daqui, e para capturar no servidor, eu uso o socket.on e coloco o nome do evento e a função que eu quero fazer. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, socket.emit, o nome do evento para o servidor, e a mensagem em si é essa daqui que o usuário digitou. Então é a mensagem que vai estar aqui nesse input.
Então ele vai enviar para o servidor a string, tá? Literalmente só a string. E nisso, quando eu dou o socket.on e crio a função message, ele, como esse usuário fez chamou, meio que emitiu esse evento aqui, esse usuário tem um ID, tá? Ele tem meio que um ID para o socket, para a conexão dele, tá? Então com essa conexão eu consigo pegar, tá? Que aqui no começo, quando o usuário se conecta, eu gero aqui, dentro da variável users, tá? Eu gero aqui toda a informação do usuário, isso é, a ID da sessão, que é um ID que eu criei, que é meio que ID do MySQL para registrar os membros, o nome do usuário, o avatar, o status, se não tiver ele vai ser igual a nada, tá vendo aqui, ó, essa função ternária, que é o nome, se não me engano, o wallpaper dele, tá? E nisso eu já salvo o usuário aqui, já prendo ele com o socket ID, que é o ID da conexão do socket dele. E aqui eu trato mais para frente. Então eu vou fazer o seguinte: quando eu receber o evento onUserMessage com a mensagem que o usuário enviou do cliente para o servidor, eu vou dar um socket broadcast emit. Eu vou emitir para todo mundo conectado na aplicação, menos o usuário que enviou a mensagem, tá? O usuário que chamou o evento, ele não vai receber. Vai ser só o pessoal que está conectado. Então, eu vou enviar para todo mundo que estiver conectado, eu vou emitir render user message passando o usuário, tá? Eu vou passar o usuário completo e a mensagem que o cara mandou. Então, lá no meu main.js, ele vai receber essa função aqui, ó. Render user message. Ele vai socket.on, porque eu estou recebendo do servidor, tá? Ele vai criar uma função de data, que é uma arrow function, que vai dar o scroll chat button para scrollar o meu chat até o final, e depois eu mostro essa verificação, tá? Ele vai mandar uma função passando o meu data, tá? Essa função é o render user message, que aqui vai ter todo o tratamento da mensagem para enviar para todo mundo, ok? Isso aqui está muito grande. No meu código, na minha aplicação, eu fiz tudo à mão. Eu digitei tudo isso daqui. Eu não acho difícil. Eu acho muito simples e eu até gosto de fazer assim. Eu gosto de digitar. Tá? Então eu faço tudo à mão. Crio a div à mão, adquiro a classe, tá? A ela, adquiro o ID, adquiro... Eu coloco o valor dela, assim, o source, o conteúdo em si que eu quero, e depois do append e append no final, que é para onde eu quero, o conteúdo pai. Aí eu coloco o filho dentro do pai. E eu vou mostrar a função scroll button, que ela é bem interessante. Essa função aqui, ela vai pegar o tamanho da minha div aqui, ó, que é esse chats aqui, essa div aqui, ó, ele vai pegar, no caso é esse daqui, ó. Ele vai pegar o tamanho total dela, tá? Isso daqui vai pegar onde que eu tô com essa partezinha aqui. Então, se estiver no final, ele vai dar o mesmo tamanho que vai estar aqui, ó, que é o tamanho da minha div. Se eu estiver no começo, ele vai dar 0. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, dá 0. Então, eu confundi. O N1, no caso, é onde eu estou com o negócio e o outro é o tamanho total. Aí vai ter verificação. Inclusive, eu estou recebendo aqui, nessa função, o x. Esse x vai ser verdadeiro ou falso, é um valor booleano. Porque eu estou falando aqui, ó, se o N1 for igual ao N2, ou o x for verdadeiro, ele vai scrollar para mim para baixo. E esse x, ele é meio que para forçar. Então, se eu, por exemplo, quando o cara dá um enter, eu chamar essa função passando o 1, é para forçar o scroll para baixo. Entende? E aqui tem algumas coisas de depuração. Isso daqui, new message, vai adicionar essa parte aqui, ó, quando o usuário digitar e aparecer mostrar mensagens novas, é essa parte aqui que tem toda a estrutura. Isso aqui é para checar se o cara ele scrollou totalmente para baixo a minha div, tá? Para assim eu reconhecer, para remover a classe que mostra a mensagenzinha lá embaixo. Então aqui tem todo esse funcionamento. Nossa, é muito código para explicar, é complicado. Aí tem todas os meus eventos. Isso daqui, ó, que é uma coisa que eu fiz, que é para prevenir alguns problemas, que é o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o Edge agora e vou logar com a minha conta A. Se caso a pessoa começar a digitar,
ela envia um evento, ele manda um evento pro servidor. E lá no servidor ele trata essa informação, tá? Porque se eu fizesse essa parte no cliente e o cliente começasse a digitar e fechasse aqui a aplicação, ele ficaria esperando o retorno para dizer quando o membro parou de carregar, parou de digitar no caso, tá? Então se eu começar a digitar e desconectar, o servidor ele trata isso para mim, que é o seguinte: ele vai receber o socket on user typing, tá? E nisso ele vai adicionar o usuário que está digitando e vai colocar algumas informações, que é essa string aqui, que é algumas informações para tratar totalmente do se o usuário está digitando ou não na parte do servidor, porque senão ele ia ficar para sempre lá caso eu desconectasse e tirasse a conexão. Então o cliente não enviaria para o servidor que ele parou de digitar. Então aqui é tratado esta coisa da seguinte forma, é bem simples na real. Eu coloco um cooldown, tá? Que depois de 5 segundos, se ele não receber a resposta do cliente, ele corta você. E caso ele desconecte, ele vai literalmente deletar toda. Você viu aqui, ó. Se ele desconectar, ele vai tirar tanto o user typing, tá vendo? Ele tira isso daqui e isso daqui, tá? É na hora. E remove também o usuário, claro. Ele deleta o usuário da minha variável que está aqui. E aqui continua, que não posso tirar ele porque eu faço a verificação. E aí, por exemplo, tem uma coisa aqui, ó, que para não disparar toda hora quando ele digitar uma letra aqui, porque toda vez que a pessoa digita uma letra, ele iria disparar para o servidor que ela está digitando. Mas aqui não, tem um cooldown, tá? Que eu recebo que é aqui, ó, esse cooldown de 4 segundos. Então ele vai disparar para o servidor de 4 em 4 segundos. Que a pessoa está digitando. Então, se ele começar a digitar aqui, esperar alguns segundos, continuar digitando, ele vai disparar de 4 em 4 para ter um delay, para não ficar disparando toda hora e matar meu servidor, se ele não for tão potente assim. E aqui eu trato, como eu disse, as minhas informações. Isso aqui, ó, esse try catch aqui, é a maneira mais rápida de prevenir erros, que não é recomendado. Porém, eu tive alguns problemas na hora que o usuário desconecta, que ainda ficam algumas informações. Esse foi o jeito que eu descobri para resolver. Tipo, porque retornava um valor de undefined, que era porque o usuário meio que fazia alguma coisa aqui para tirar a conexão do cliente com o servidor. E ele ficava esperando alguma coisa. Então essa forma aqui, ela resolveu tudo. Que era uma execução fantasma, digamos assim. Aí tem essa função user not typing, que é quando a pessoa está digitando e dá o enter, ele já fecha para mim aqui também, que é a forma que eu usei, tá? Deixa eu ver se tem mais coisas. Essas funções aqui, ó, para o usuário quando ele segurar o shift, tá? Quando o usuário segurar o shift, ele vai meio que ativar, tá? Ele mostra para mim aqui, ó, que o shift pressed é igual a verdadeiro se ele ativar. E quando eu apertar qualquer tecla, se eu tiver aqui, ó, e apertar uma tecla, ele já foca para mim aqui para digitar. Então, se eu não tiver necessariamente com o cursor ativado aqui e começar a digitar, ele já começa a digitar para mim. Na primeira mensagem, eu vou digitar o A. Tá vendo? É uma outra função que eu adicionei. Se dar enter, ele envia. Tá? Eu posso enviar um monte de emoji assim, ó. Beleza. Input text. Isso aqui é os emojis que isso aqui é tudo a depuração, esse console.log, que depois eu vou tirar para não chegar no usuário final dessa forma. Isso daqui é para isso aqui é para gerar o emoji, tá? Então quando eu vou aqui e esse aqui é para colocar em todos os emojis o onClick.getEmojiThis. Então quando eu for aqui no meu negocinho de emoji, eu apertei o botão super errado. E for ver aqui num desses daqui, ele vai ter o onClickGetEmoji e vai passar para a função o parâmetro this. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ativar a função this e passando o elemento. E aqui, quando eu recebo o argumento da função, que era o parâmetro antes, eu vou fazer a tratação dele, que eu vou pegar o source da imagem, que vai ser um tanto, que remover alguma parte dela, que vai ser
um diretório local e remover o PNG, para literalmente ficar só o nome do elemento que eu recebi. Aí eu mando isso daqui pro... Eu pego assim, ó, é o seguinte. Quando eu estou digitando alguma coisa aqui e eu coloco um emoji, ele vai dar o append. Ele vai pegar a mensagem que estava aqui mais essa daqui. Tá? Então, ele sempre vai ficar, ele não vai remover. Tá? E aqui parece que removeu, mas não, ele continua aqui, ó. Se você arrastar, ó. Porque, porque para a pessoa que só quer adicionar muito emoji aqui, ó, ela não vai ter o problema de aumentar o chat. Tanto é que se eu quiser aumentar o chat aqui, ó, não tem problema algum, porque ele é todo, ele não quebra, tá? A aplicação em si, ela tá toda lisinha e não quebra. Então não vai ter preocupação com isso. Vamos ver. Inclusive eu vou até mostrar aqui, ó, que ela tá realmente lisinha. Vou abrir ele aqui, posso aumentar aqui, abaixar, tá vendo? Isso daqui sim, fica por cima, tá? Aí o usuário pode querer tirar ou não, beleza? Esse aqui é o negócio dos emotes, beleza? Já mostrei. Eu tenho que mostrar o PHP também, né? Tá ficando muito longo esse vídeo porque realmente tem muitas coisas para mostrar. Eu peço desculpas, que é realmente muito grande. Eu coloquei alguma coisa aqui, beleza? Não vou mudar nada. Isso daqui é para carregar o aplicativo. Então eu tenho uma gambiarra muito legal que eu fiz aqui, que é para fazer em vez de usar Ajax ou qualquer outra coisa, salvar no arquivo JSON ou não, eu estou fazendo uma gambiarra para salvar coisas do PHP no meu JavaScript, que vai ser a informação do usuário da sessão. Tá? Eu salvo aqui e eu carrego o aplicativo aqui, puxando que ele vai retornar para mim um array, e eu puxo as informações que eu quero. E aqui tem umas mensagenzinhas para colocar nessa parte aqui, beleza? E aqui vai ter novamente a variável, para mim não colocar um defer na source do meu JavaScript, eu dupliquei a mesma função para não ter problemas, porque elas trabalham de maneira diferente. Aqui novamente para remover, caso o usuário ele venha digitar alguma coisa no nome dele, ó, por exemplo, se eu colocar qualquer coisa aqui, tá, blá, 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 aí ele colocar um B, A, barra B, nossa, barra B e assim 1, 2, 3. Vou copiar isso daqui. Se a pessoa for engraçadinha e tentar quebrar o aplicativo de alguma forma, ele vai remover. Tá? Ele não carrega a tag HTML, o elemento HTML. Aí vai ter aqui as alterações de tudo que tiver aqui. Aqui ele coloca o valor em si. Isso daqui é para fazer a mensagem de boas-vindas. Eu não costumo comentar meus códigos, eu só comento códigos assim, que é parte de código que eu pretendo testar ou não gostei e deixei ele, não fiquei com vontade de deletar para não dar problema. Eu não comento, mas eu também não fico perdido nos meus códigos. Eu sei que para outras pessoas vai ser um problema, porém eu não tenho esse costume trabalhando sozinho. Agora se fosse trabalhar com outra pessoa, sim, eu iria comentar. Daqui é para carregar o aplicativo, beleza. Main controls. Tá, isso daqui... Tá, isso daqui é para mostrar duas coisas. Isso daqui e isso daqui. Para carregar essas coisas. Tá? Ele está tudo aqui. Beleza? Próximo, Sound Effects é para carregar os áudios. O main.js já está tudo aqui, como eu expliquei. Tá bom. Vamos para a parte do servidor agora, que é além do que eu falei. O servidor, que vai ser essa pasta server, vai estar tudo contido aqui. A conexão com o meu banco de dados está bem padrão. Tá? Inclusive eu não trabalhei da forma que ele mostra, por exemplo, ele mostra, por exemplo, o index.php. Eu não quero que ele mostre o nome do arquivo para mim, eu quero que ele mostre o nome da pasta, então eu trabalhei dessa forma aqui, que é a forma que eu achei mais fácil. Tá? Tem a conexão. Eu tenho meu login, tá? Que ele vai fazer toda a verificação aqui para não dar problema. Tem isso daqui que é uma segurança. Aí ele faz a verificação e ele retorna algumas sessões para mim, que eu verifico depois lá no meu login. Tá? E aqui em cima eu já tenho verificações. Ó. Eu verifico a sessão, se ela foi emitida, e faço todo o controle do meu usuário aqui, emitindo alguns styles para fazer as animações em CSS. E lá no final eu tenho mais coisas em PHP com sessões para fazer o JavaScript funcionar. Para algumas frases, por exemplo, se eu for lá e deslogar e tentar me conectar com, fazer um usuário que já existe. O
.com 123 123 123. Se isso daqui existir, olha lá, existe. Ele mostra pra mim que eu errei aqui. Esse e-mail já está sendo usado, tá? E se eu fizer isso com o username, tá? Se eu colocar isso daqui e colocar .com Milton, que eu já registrei, 123 ele vai dar erro lá, tá? Tá vendo? Esse ponto. Ele vai falar que eu não posso usar esse nome de usuário, porque já está em uso, tá? Vamos ver. Index tá tudo aqui, tá? Eu usei o index.php para utilizar o PHP aqui sem maiores problemas. É uma estrutura bem simples, aliás, tá? Bem basicona que eu fiz aqui. E deixei tudo minimalista, tá? Esse wake up é uma div que fica por cima para fazer toda essa animaçãozinha de piscando assim, acordando. Bem estilosa, eu diria. E tem um logout, que é para quebrar a sessão principal, tá? Quebrar a sessão que tem. Acho que isso aqui quebra na real todas as sessões. E já quebra em si as sessões de... eu nem mostrei, né? Pera aí. Nem mostrei corretamente. Tem muitas sessões aqui, ó. Sign up in pit field, username register user. Novamente. Aí ele quebra depois a sessão, depois de executar as coisas que eu pedi. Vamos para o register. Esse aqui é um pouco mais longo. Ele faz uma verificação aqui em JavaScript. Parece muito JavaScript, mas é PHP, né? Quase falei coisa errada. Ele faz a verificação para mim, para tratar o meu código, o que eu quero que aconteça. Tá? E no final então, essa daqui não é usando PDO, né? Foi a forma mais fácil que eu descobri para trabalho. E eu não tive problemas com ela. Achei ele bem simples para trabalho também. Para trabalhar com o meu banco de dados. Inclusive vou mostrar a estrutura de banco de dados também. Isso daqui já é parte do JavaScript, tá? Da minha aplicação com o módulo. Cadê o módulo? Esse daqui não é esse daqui. Será que está aqui? Socket. Tá, eu tenho o socket aqui, a versão que eu estou usando e algumas informações dele, tá? E por enquanto só estou usando ele. Será que eu não mostrei alguma coisa? Index.php, esse aqui é os locais, tá? Dos negócios locais que eu coloquei. O servidor em si, eu vou passar novamente aqui bem devagarzinho com os eventos que o servidor recebe e emite. Desculpa, eu não expliquei uma coisa. Socket Broadcast Emit, ele vai emitir um evento para todo mundo, menos o cara que emitiu isso daqui, tá? Agora, se eu quiser emitir isso só para o cara que fez, eu tiro o Broadcast. Quando eu tiro o Broadcast, ele vai retornar essa coisa aqui para o usuário que executou esse evento aqui. É bem simples de entender. Eu não sei se eu expliquei corretamente. Tá. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Acho que não, para ser sincero. Eu acho que é só isso, na real. Deu um trabalhinho para fazer. Tá. Eu vou estar disponibilizando tudo isso daqui em código aberto para quem quiser, não me preocupo. Eu sou a favor de código aberto, tanto é que isso deu um trabalhão pra mim do caralho pra fazer. Quantos finais de semanas que eu perdi fazendo isso daqui, que eu poderia não ter saído porque eu não saio. O banco de dados em si, a estrutura dele é bem simples, tá? É assim, eu tenho o nome do banco de dados, eu tenho a minha tabelinha, né? E eu tenho minhas colunas da minha tabela, tá? Eu tenho aqui o ID, que ele é um auto-incremento. Tem o username com varchar de 12 caracteres, que é a limitação do meu aplicativo. O password com a limitação de 32 caracteres com MD5, tá? Para não gerar nenhum problema para os usuários, tá? E se eu for aqui, ó, password MD5, tá? Aí eu tenho também o meu e-mail de 224 caracteres, que é o padrão, se não me engano, tem muitos caracteres em alguns e-mails de pessoas, só que o limite que eu coloquei é 224. O avatar de 30, porém isso daqui ele salva um diretório que depois eu pretendo expandir para um CDN, talvez, tá? Que é o ideal, eu acredito para não salvar tudo na minha maquininha. Maquininha, eu digo servidor, tá? O wallpaper, mesma coisa, 45 esse daqui.
os status de 100, então a pessoa pode colocar um status de até 100 caracteres, que eu achei muito, talvez eu mude isso futuramente. E o created at, que vai ser o dia que a pessoa criou a conta dela, tá? E vai ter aqui, ó, meio que a data que a pessoa criou a conta. Eu posso usar isso a meu favor futuramente, talvez, nessa estrutura do banco de dados também. Eu não... como eu fiz isso daqui tudo à mão, tá? Eu vou mostrar a estrutura lá. Essa daqui é a estrutura. Foi tudo realizado à mão, eu não usei, sei lá, o que poderia ter usado aqui para fazer toda essa estrutura, tá? Isso daqui é coisas das minhas ideias, dos meus editores de texto. E essa pasta public é tudo que o usuário vai ter acesso. Aí vai ter o aplicativo em si, tudo vai estar aqui. Os assets, que vai ser as imagens, tá? Os componentes, que vai ser todo o meu CSS que estiver existente. O login vai ser a minha página de login e vai estar aqui. E a parte do servidor vai ter isso daqui, tá? Aí isso aqui é a parte do servidor em PHP, das comunicações de registro, login, logout, etc. Isso daqui é o servidor, essa pastinha aqui, o server.js. Esse é meu trabalho de TCC, tá? Realizado com o Valés, em conjunto com ele. E é só isso, hoje durou 1 hora, tá? 46 minutos, porque teve realmente muita coisa para fazer. Eu espero que você tenha apanhado pipoquinha. Eu tentei ser o mais breve possível, tentando explicar sobre ele. E é isso. Obrigado por assistir. E é isso. Falou, boa noite.